Amigo torcedor vascaíno, o Vasco acaba de receber uma bomba. O Toronto não vai mais comprar Maxime Domingues. Ou seja, o Vasco tem o seu primeiro reforço para o ano de 2026. Um jogador de 1,5 milhão de euros. Eu vou falar, é claro, sobre isso. Além dessa informação, também trazer novidades com relação ao presidente Pedrinho, pois enquanto tem essa bomba envolvendo o meio-campo suíço, tem o presidente Pedrinho admitindo a aliados que vai tentar a reeleição no ano que vem. Tem também Maicon falando sobre a torcida do Vasco. Uma declaração fortíssima do zagueiro que vestiu a camisa do nosso Cruz Maltino em 2023. Amigo, um Fala Gigante, um segundo vídeo de quarta-feira que chega bastante agitado, bastante movimentado nesta sua tarde. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. O Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Cruz Maltino, porque temos aí pela frente um Fala Gigante cheio de novidades. Quero iniciar, primeiramente, esse vídeo falando sobre uma situação que caiu como uma bomba no meio da torcida vascaína nessa tarde de quarta-feira, relacionada a Maxime Domingues, meio-campo suíço, que o Vasco da Gama comprou no meio do ano passado. O Vasco, à época, comprou o Maxime junto a um clube português pelo valor de 1,5 milhão de euros, 9 milhões e 300 mil reais. O Vasco compra esperando que aqui no Rio de Janeiro, no nosso Cruz Maltino, ele fosse desempenhar, fosse se destacar, fosse jogar e servisse como uma peça de reposição à época para a ausência do Adson, que sofreu uma fratura e acabou desfalcando o Vasco naquela reta final de temporada. O Maxime não jogou, ele veio para atuar como um ponta direita. No Vasco da Gama pediu para jogar como um segundo volante, não no setor ofensivo, mas no setor do meio-campo. Ali a diretoria e o Maxime Domingues já não começaram a falar a mesma língua. O Maxime Domingues chegou a ter um primeiro momento, né, de trabalho nesse ano ainda no Vasco da Gama sob o comando do técnico Fábio Carille, que não deu, e essa é a grande realidade, muitas oportunidades ao Maxime, e exatamente por isso, mesmo o Vasco tendo feito um investimento de quase 10 milhões de reais pelo atleta, o Vasco resolveu o emprestar ao Toronto, clube do futebol norte-americano. O meia, durante esse período aí, né, de quase um ano, entrou em campo em 32 partidas, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma, aliás, deu uma assistência apenas. Com isso, diante desse período, Maxime Domingues não permanecerá no Toronto, pois o clube norte-americano preferiu não exercer a opção de compra presente no contrato. Com isso, Maxime Domingues é o primeiro reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2026. O jogador volta ao nosso Cruz Maltino, ele tem um contrato com o Vasco até o final do ano que vem, não teve destaque, desempenho muito abaixo do esperado no futebol norte-americano, que é um futebol tecnicamente bem inferior ao futebol brasileiro e também da Liga Portuguesa, onde Maxime conseguiu até ter certo destaque, não deixou boa impressão, nem no Toronto e muito menos
no Vasco da Gama. Então, diante disso, né, o seu retorno ao Vasco, ele, ao meu ver, não pode nem ser visto como um retorno de reforço, porque a gente não sabe qual Maxime Domingues vai desembarcar aqui em terras cariocas. Agora, com retorno sacramentado, o Vasco terá algumas possibilidades com relação a esse atleta para o ano que vem. Teremos uma pré-temporada. Se continuar com o técnico Fernando Diniz, ele pode reavaliar o jogador e caso o Fernando Diniz goste do atleta, ele permanece para o ano que vem. Caso durante a pré-temporada o Fernando Diniz entenda que não tem como trabalhar com ele, vai buscar um novo empréstimo, uma nova tentativa de fazer com que o Maxime jogue, se destaque em algum outro lugar e automaticamente isso hoje, diante dele não ter conseguido render nos 6 meses do ano passado e também durante todo esse ano no Toronto, é visto como algo mais provável e, por fim, uma negociação em definitivo, né? Surgindo uma proposta de compra pelo Maxime Domingues, ou melhor, de venda, vender o jogador e recuperar pelo menos parte do investimento que foi feito. O que está certo hoje é que o meio-campo suíço não permanecerá no Toronto e o Vasco vai precisar decidir nos próximos meses qual será o destino do meio. Que loucura, né? Quem diria que trazer um meio-campo lá de Portugal, da Suíça, que nunca jogou no futebol brasileiro, que não sabe o que é o Brasil, iria dar errado. Quem diria, né? Quem diria? Acho que todo mundo sabia que isso ia acontecer. Mas, enfim, Maxime Domingues de volta é o primeiro reforço do Vasco para o ano que vem. Bom, deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários, se vale a pena ter Maxime Domingues no elenco do nosso Cruz Maltino para a próxima temporada. E falando até em 2026, tivemos aí nessas últimas horas algumas informações que movimentaram muito os bastidores da nossa colina histórica, amigo. E olha, muito mesmo, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu não posso passar aqui este Fala Gigante sem trazer um recado importantíssimo para você. Hoje estamos na quarta-feira, dia 26 de novembro. Para quem sabe, amanhã, quinta e na sexta, principalmente na sexta, teremos os 2 dias mais promocionais do ano relacionados a Black Friday, né? Várias lojas, várias empresas diferentes estão fazendo um monte de ofertas e a GoCase, é claro, não poderia ser diferente. A GoCase, eu vou mostrar aqui alguns produtos da GoCase que estão presentes na minha vida. Essa garrafa, esses 2 copos térmicos maravilhosos, essas outras 2 garrafas do Coutinho, vestindo a camisa 11, a primeira camisa dele que chegou ao Vasco, as capas que estão aqui atrás no fundo do cenário, essas outras garrafas, essas capas, amigo, tudo isso é da mesma empresa, cara. Tudo isso é da GoCase. E a GoCase, hoje, ela tá cheia de promoção. Oficialmente, a GoCase, a partir dessa quarta-feira, entrou na semana da Black Friday, com os descontos mais agressivos desse ano de 2025. A garrafa Fresh, que é essa garrafa aqui, a partir de R$ 129,00. A garrafa Urban, que é essa garrafa aqui. Essa garrafa é espetacular. Você pode personalizar. Eu botei Coutinho 11, mas você pode botar Léo Jardim 1, o teu nome, o número que você quiser escolher, a partir de R$ 69,00. Tem garrafa mini, tem esse copo, a partir de R$ 79,00. Copo Life a partir de 129. O site, ó, tá aparecendo aqui, está todo, amigo, na promoção. E olha só, menor preço do ano. As capinhas ainda não entraram na promoção, mas os copos estão na promoção, as garrafas estão na promoção. Então corre lá, amigo vascaíno, pro site da GoCase. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado. E vou te falar ainda algo melhor. Você entrando no site da GoCase e quando for finalizar a compra, colocando o código GIGANTE, você terá descontos em cima desse valor de R$ 129,00. Mas é usando o código GIGANTE. É um desconto que a GoCase separou para quem é inscrito aqui do nosso canal. Então, não perca tempo, use o código GIGANTE, amigo vascaíno, e tem acesso a vários descontos, tá? Dentro do site da GoCase. Aqui embaixo, no comentário fixado, tem o link da GoCase para você entrar e ter acesso a todos esses produtos. Fechou? Então corre lá, código GIGANTE, e não perca tempo. Show? Vamos embora então, continuando com esse vídeo, amigo. Eu sei que a fase do Vasco não é boa, mas
Eu acho que é uma oportunidade única aí para você garantir os produtos e passar. Final do ano, já pensou, o Vasco ganha o título da Copa do Brasil. Aí chegou a tua hora de tirar onda, tu aproveitou um momentinho para comprar os produtos do Vasco barato, em baixa, e na alta tu vai tirar onda com o nosso Vascão, porque eu ainda creio que essa fase vai virar. E como eu estava falando com vocês sobre 2026, né? Temos novidades, amigo. Hoje tivemos aí uma informação dada pelo pessoal da ESPN, que o presidente Pedrinho admitiu a aliados que vai tentar a reeleição para presidente do Vasco em 2026. Ou seja, Pedrinho estará se recandidatando à presidência do nosso Cruz Maltino. O seu mandato termina no final do ano que vem e a expectativa é que ele novamente participe de uma eleição para tentar novamente ser o presidente do Vasco pelo próximo triênio, tá? Uma situação que, é claro, né, movimenta os bastidores da nossa colina histórica. Eu sou muito sincero, sou muito exato, sou muito coerente em tudo relacionado aqui ao canal, ao Vasco e a você, torcedor. Eu não tenho o que reclamar da pessoa do Pedrinho e eu não tenho o que reclamar da gestão do Pedrinho. Eu vejo muita gente arrancando os cabelos reclamando do presidente Pedrinho, mas, cara, o que o cara tá fazendo de errado? Assim, eu gostaria de saber. E se você acha, deixe nos comentários. Mas, pô, é um cara que chegou, tirou uma 777, que era uma empresa que ia acabar com o Vasco da Gama, ia asfixiar o Vasco, já tava asfixiando. Se o Pedrinho não chega e tira 777, o Vasco da Gama hoje estaria numa Série B, numa Série C de brasileiro. Tirou a empresa. Primeiro ponto positivaço. O Pedrinho é alguém que deu uma olhada no CT, movimentou, ajeitou, revitalizou, trouxe coisas novas, infraestrutura aos atletas. Pedrinho é alguém que está andando na reforma de São Januário. Ninguém nunca meteu a mão para fazer isso. Pedrinho está fazendo. Pedrinho é alguém que financeiramente está estruturando o Vasco da Gama. Eu não estou trazendo mentira. A gestão do Pedrinho financeiramente está estruturando o Vasco como uma empresa, como uma instituição. Nenhum outro presidente já fez isso. Hoje você não vê ninguém falando de salários atrasados no Vasco. Nenhum outro presidente fez isso. Então, assim, em gestão, tu não pode reclamar. E em futebol, também não, cara. O Pedrinho, pelo segundo ano consecutivo, tá colocando o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil. E não o Pedrinho, porque o Pedrinho não é o único responsável por isso. Tem um corpo de dirigentes à sua volta. Mas, ao cabeça, centraliza-se nele as críticas e os elogios. Então, assim, eu não tenho nada a reclamar do Pedrinho. Posso ser execrado agora? Posso. Mas e aí? Eu sou passional, eu sou torcedor. Após uma derrota, ele é o centro, com toda certeza. Mas eu não tenho nada a reclamar. Tem a situação, é claro, dos amigos. Essa situação é uma situação chata, mas em relação à gestão, nada. E muita gente reclama dessa questão de amizade, mas pensando friamente, talvez todo mundo que estivesse num cargo como o dele tem que ter esse jogo político, né? Mas, enfim, Pedrinho pode se recandidatar no ano que vem. Para fechar o vídeo, né, já que estamos falando de Vasco, da situação toda do nosso Cruz Maltino, tivemos aí nessas últimas horas o Maicon, ex-jogador do Vasco da Gama, atleta que hoje está emprestado ao Coritiba, subiu da Série B para a Série A com coxa nesse final de temporada, marcou história no Vasco da Gama, conseguindo livrar o Vasco daquele rebaixamento 2023, e deu uma entrevista recente ao Charla Podcast, falando exatamente sobre o período que passou pelo nosso Cruz Maltino. É claro, eu trago aí as palavras do Maicon a vocês, palavras que arrepiam e mostram mais do que nunca o tamanho do nosso clube. Mas a torcida do Vasco é... A torcida do Vasco mora aqui no meu coração, aqui, ó. Sério mesmo, Maicon? E olha que tu viveu... Surreal. Amor e ódio, surreal. Né? Amor e ódio, mas eu prefiro ficar com amor. Eu prefiro ter mais amor, eu prefiro ter mais gratidão do que ódio ou raiva. Cara, o que eu vivenciei em 2023 ali com o Vasco, ali naquela não descida ali, a maneira que a torcida me... E eles ainda, pá, recebem várias mensagens de vascaíno e eu até mando mensagem pros meninos direto. Eu tô sempre acompanhando, sempre vejo jogos, sempre torço pelos meus companheiros. Cara, o Vasco, sem dúvida nenhuma, é um clube que ganhou um cantinho aqui no meu coração. Pá, surreal. O Vasco, eu vou falar a verdade, porque o Vasco, assim, nos últimos anos foi muito massacrado, sem dinheiro. O Vasco só existe, só é quem é pela torcida do Vasco. A torcida do Vasco é algo surreal. Quem ama o Vasco, fim, o vascaíno é torcedor mesmo. Ali é torcedor de verdade, é raiz. Ah, fulano, ciclano é maior, mas igual o Vasco não tem. Cara, esquece, que maneiro falar. Esquece. Tu jogou... Porto, bom, legal, Galatasaray...
Os clubes, mas igual a torcida do Vasco, assim, em termos de paixão, cara, eu acho que foi a mais bizarra que eu peguei, assim. Os caras amam mesmo. O vascaíno, ele ama mesmo o clube, sabe? É algo diferente, A barreira ali, isso é louco. Tá louco. Cria toda uma... Tá louco. Todo envolvimento, né? Porra, é surreal. Ué, de arrepiado, tô arrepiado porque eu já tô lembrando do último jogo de 2023. Narrei o jogo lá, mano. Aquilo ali, aquela energia ali. O Vasco caía até os 30 minutos. Queria que você contasse sua história desse jogo aí. Cara, a gente saiu... Serginho Macedônia. Um abraço, Serginho. Serginho vai ficar doido comigo. Cara, eu lembro que a gente saiu ganhando de 1-0, o Ortiz empatou Léo Ortiz empatou o jogo ali. E aí, ele meio que... desculpa, não sei o que. Desculpa, mas fez o gol, né? E aí o Serginho entra e muda a história. Eu lembro que tava 1-1 e eu cheguei nos caras, e aí, como é que tamo caindo? Falei, caraca, ainda tem que ganhar de todo jeito, velho. Mano, que sensação é essa? Tamo caindo. De todo jeito. E o Ramon Dias, eu sou muito amigo do Emiliano hoje, a gente tem muita amizade. E ele falava assim, o velho, né, que ele chamava o pai, esse velho aí, ele sabe, ele entende. Ele ficou falando do Serginho a semana toda. Serginho. E o Serginho aí, que Serginho, pai? Serginho vai mudar. Cara, e eu lembro que tava difícil, tava 1-1, jogo truncado. O Serginho entra, se eu não me engano, o Serginho arruma a expulsão do jogador do Bragantino. Exatamente. Ele arruma a expulsão e aí mudou todo o jogo. Mudou todo o jogo. Aí depois, assim, aí no final o PH cruza pra ele, aí o Serginho faz o gol, e aí o estádio vai à loucura. É como se fosse um título ali. Tá louco, a maneira que foi de cabeça, a maneira que comemoramos ali, como se fosse um título. Cara, foi algo assim, foi uma das maiores experiências que eu tive no futebol, assim, de emoção, assim. Foi essa algo missão de salvar o Vasco. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras, né, do Maicon. É muito amor pelo Vasco, né? De fato... É difícil você ver alguém que passou pelo Vasco da Gama e não se apaixona por esse clube. Uma pena que nesses últimos anos, infelizmente, o Vasco foi tão largado. Mas a nossa fase, o nosso dia ainda vai chegar. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo apenas dessa quarta-feira. Já eu tô de volta. O nosso Boa Noite Gigante, contando aí com a presença de todos vocês. Hoje por volta das 9 horas da noite, tá? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Curta, compartilhe, venha fazer parte da nossa família. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas.